ao versículo 11. Epístola de João, primeira epístola de João, do versículo 7 ao versículo 11. Este texto aqui, queridos irmãos, ele trabalha aqui, o apóstolo trabalha o tema central, né, que é a questão do amor. Esse tema é um tema assim muito predileto do apóstolo João. E é interessante que esse texto aqui ele vai fazer uma ligação do amor com a luz, e ele vai também fazer uma ligação do ódio e as trevas, né? O ódio e as trevas. Nós sabemos que no cristianismo básico, o amor é o grande depósito do conhecimento de Deus que opera em um homem. Dentre todas as virtudes espirituais, o simples exercício inspirado do amor é a maior, eu diria assim, ação do homem, né? E também de Deus na vida desse homem. E é interessante nós observarmos, queridos irmãos, que nenhum dos dons, nem mesmo os miraculosos, aqueles dons que foi dado por Deus à igreja para a realização de curas e de milagres, será valoroso se não tiver o amor, né? Se não tiver o amor. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, ali ele apresenta 3 virtudes, né? Ele apresenta ali a fé, a esperança e o amor. E diz o apóstolo que dentre esses 3, o amor é a maior virtude, é o que mais se destaca, para a gente perceber a importância do amor. E o texto que nós meditaremos nessa noite aqui, neste momento, tem como objetivo nos ensinar que Deus, bem como também a lei mosaica, então exige, né, ou leva o homem à prática do amor ao próximo, Nós, como igreja, precisamos entender que a nossa vida agora é uma vida diferente. Nós agora somos cristãos, somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, e o amor é a base elementar do cristianismo, né? Sem amor nada funciona. O amor, eu diria assim, é a própria essência de Deus, né? Além de ser um dos atributos de Deus, é a sua própria essência. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Deus é amor. E por esse motivo nós devemos, eu diria assim, irradiar esse amor, porque nós estamos ligados no Senhor. Eu convido os irmãos para nós lermos o texto, a primeira epístola de João, capítulo 2, vamos ler do verso 7 ao 11, e depois nós estaremos meditando sobre esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Então, esse é o texto da palavra do Senhor nosso Deus, como nós podemos observar. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor
a orientação do Senhor para esse momento de reflexão, para que o Espírito Santo, que habita nas nossas vidas, tenha liberdade de trabalhar os nossos corações e as nossas mentes. Glorioso Deus, nós estamos na Tua presença, agradecidos, Senhor, pelo privilégio de podermos desfrutarmos deste lugar tão aconchegante e deste momento tão especial, quando, ó Deus, temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pai Celestial, pedimos que o Senhor permita que Teu Espírito Santo, que habita nas nossas vidas, tenha toda a liberdade de nos instruir, de nos orientar, para que possamos entender a Tua Palavra e, sobretudo, aplicá-la às nossas vidas, para que nós possamos viver de conformidade com a Tua vontade, para vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem proposto para cada um, ó Deus, dos Teus servos. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então é interessante, irmãos, olharmos o texto. Veja só que o apóstolo João, ele começa esta perícope dizendo: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E no versículo 8, parece-me assim, contraditório, mas não é apenas um trocadilho. E o apóstolo diz: todavia vos escrevo mandamento novo. É interessante porque no versículo 7 ele está dizendo: não escrevo mandamento novo, mas no versículo 8 ele vai dizer novamente, agora ele vai dizer: vos escrevo novo mandamento. Na realidade, o que João ele está falando aqui nesse texto, nesses versículos, né? Tanto no versículo 7 como no versículo 8, na realidade, o que significa isso, né, que João está falando? O que ele está dizendo na realidade é que este novo mandamento que ele está fazendo referência é a lei do amor. Tanto nós podemos observar no Velho Testamento, quando nós lemos a palavra, aonde até no Decálogo nós já encontramos ali essa palavra do Senhor, dizendo que nós devemos amar o nosso próximo, como Jesus agora está fazendo referência, certo? Como ele diz, então, esse novo mandamento é a lei do amor, conforme adaptada por Cristo. Portanto, esse versículo 7, que precede o versículo 9 e o versículo 10 deste mesmo capítulo, sendo um trecho, né, paralelo de João, eu quero convidar os irmãos para abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 13 de João, para nós observarmos o paralelo que há entre esse texto e aqui o que João está escrevendo na sua epístola. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então percebam, queridos irmãos, que nesta declaração de Jesus, ele está fazendo uma referência também ao texto lá do Decálogo, mas também ele está dando um novo entendimento a essa declaração sobre a questão do amor, o que nós vamos entender melhor nesta mensagem hoje à noite. Ok? Então é interessante, a lei do amor, ela gera toda a obediência, sendo essa obediência resultado da disposição em obedecer a Deus, pois a obediência é a força que nos leva a desfrutar da mais íntima comunhão com Deus. Se você olhar no texto do Evangelho de João, no versículo que nós lemos, tanto o versículo 34
quanto o versículo 35, que Jesus está dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora veja o que ele diz de forma assim, no versículo 35, bem específico. Ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros, né? Se tiverdes amor uns aos outros. Então, a importância de nós demonstrarmos este sentimento uns pelos outros. Por que João, na sua epístola, ele está enfatizando essa importância do amor uns aos outros, né? do amor uns aos outros? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, ali, Deus está dizendo que nós devemos amar o nosso próximo, certo? E Jesus, ele está dizendo aqui aos seus discípulos que eles devem amar uns aos outros. E João, ele está, de fato, ratificando aqui o ensinamento de Jesus, também dizendo a mesma coisa sobre esse novo mandamento, onde nós devemos amar uns aos outros. É interessante observarmos, irmãos, que no contexto que João, ele escreve essa epístola, ele também está combatendo um movimento chamado gnosticismo. E o gnosticismo, ele desclassificava as pessoas comuns, as pessoas sem muito conhecimento, e ele chamava essas pessoas de ilíacos, ou seja, terrenos. Eles faziam uma distinção de classe de pessoas, e eles se julgavam cheios de sabedoria, e eles se julgavam acima de uma camada social, de forma que eles menosprezavam as pessoas comuns. E João, ele está falando à igreja, aqueles irmãos que de uma certa forma se sentiam desprezados por esses falsos mestres que ensinavam dentro da igreja e que desclassificavam uma determinada categoria de pessoas, falando que eles não eram nada. E João está dizendo agora aqui para aquela igreja, que a igreja deve amar uns aos outros, amar uns aos outros. Agora, não é um amor comum, eu gosto de dizer, não é um amor comum, é o amor que emana do trono de Deus, é o amor que emana de um relacionamento com Deus, de uma vida de obediência a Deus, como nós acabamos de falar para os irmãos. A lei do amor gera total obediência, porque quem ama se submete. É como na vida comum, do dia a dia, do cotidiano, de relacionamento entre pai e filhos, né? Quando o filho ama o pai, ele se submete às diretrizes daquele pai, né? Ele se coloca ali sob a orientação. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que a lei do amor gera total obediência, sendo essa obediência resultado da disposição em obedecer a Deus, pois a obediência é a força que nos leva a desfrutar da mais íntima comunhão com Deus. Quando você ama e quando você se submete e quando você obedece, você o que vai desfrutar de um relacionamento e de uma comunhão mais intensa, mais intensa. Então o amor, queridos irmãos, é a pedra final do andar na luz e na obediência. É interessante nós olharmos no texto que já estudamos aqui no domingo anterior, que a imitação de Cristo exorta, a imitação de Cristo exortada no versículo 6, eu convido os irmãos para olharem aí, é 1 João capítulo 2, versículo 6, quando o texto diz: se dissermos que mantemos, 1 João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, isso aqui é importante, irmãos, aquele que diz que permanece nele,
esse deve também andar assim como ele andou. Então vejam só, o texto está dizendo de forma tão clara, a imitação de Cristo exortada no versículo 6 se cumpre, queridos irmãos, de forma eficaz em alguém que de fato ama ao Senhor. E o texto está dizendo aqui para nós, ou seja, João está nos ensinando, nos exortando, nos orientando, dizendo, né, nesse texto, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, é interessante observarmos, nós sempre estamos dizendo que estamos em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós devemos andar como Cristo andou, irmãos. Ou devemos também amar, se o tema de João é amar, então nós devemos também amar, assim como ele também amou. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, que acho importante fazer referência também, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5 desse texto, você pode ler comigo ali, Efésios, capítulo 5, irmãos, versículo 1 e 2, veja só o que Paulo orienta aqueles irmãos. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então vejam só, que tanto João, como o apóstolo Paulo, como o próprio Cristo ensinou, e eles nada mais, nada menos só estão ratificando todo o ensino de Jesus, eles estão dizendo que nós devemos andar em amor, assim como Deus nos amou. Ele está dizendo para a igreja, ele está dizendo para você que é servo do Senhor, que você deve amar como Jesus amou. E é muito importante para a vida da igreja, porque a igreja hoje, irmãos, ela é composta, há uma pluralidade mesmo dentro do contexto da igreja, há uma pluralidade de ideias, de pensamentos, de sentimentos, aonde a palavra diz que todos nós como igreja deveríamos pensar concordemente, não é verdade? E quando a palavra de Deus nos orienta a amar, assim como Jesus nos amou, a palavra de Deus sabe o que está dizendo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque há muito sentimento, né, de indiferença dentro do contexto do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Há muitas pessoas que olham para outros de forma diferente. Há muitas pessoas dentro da igreja ensimesmadas, que vivem para si mesmo, sem se importar com as outras pessoas. Então esse ensino é para a igreja nos dias de hoje. A palavra de Deus está dizendo aqui: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício. Olha só, a Deus em aroma suave, em oferta e sacrifício. Ou seja, nós devemos ter o mesmo comportamento ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus. Se nós permanecemos em Cristo, então, como Cristo, também devemos proceder, amando uns aos outros, considerando uns aos outros. Cristo Jesus, irmãos, Cristo Jesus não esperou nada em troca de suas atitudes e de suas ações. Em sua vida, ele se devotou em praticar o bem para com os homens, e nada ele esperou em troca.
agora, queridos irmãos, é a nossa vez, de fato, de demonstrarmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Assim como Cristo nos amou, assim como Jesus Cristo se entregou por nós, sendo nós pecadores, e o apóstolo Paulo, inclusive, faz uma referência a isso, quando ele diz lá na carta aos Romanos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós fazemos parte do corpo de Cristo, agora é a nossa vez de demonstrarmos amor por aquelas pessoas que estão lá fora e que não conhecem a Deus e que estão perdidas e que precisam ser achadas, que precisam ser alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então veja só, Jesus não cobrou pelas suas ações, ele foi de fato amoroso com as pessoas, ele teve empatia com as pessoas. Assim também nós devemos fazer, irmãos, ajudar as pessoas sem esperar nada em troca por aquilo que nós estamos fazendo, conforme declara a palavra do Senhor. Ou seja, esse é o novo mandamento, né? O novo mandamento, o mandamento, irmãos, de amor, né? O mandamento de amor. O mandamento ao amor é antigo, porquanto já fazia parte da legislação mosaica. O primeiro mandamento quanto à importância de amar a Deus. Foi isso que aconteceu, conforme nós lemos. Você pode abrir comigo aí a Escritura para confirmar este fato. Em Mateus capítulo 22, quando Jesus foi inquirido ali pelos fariseus, os mestres da lei, Mateus capítulo 22, 36, diz a palavra do Senhor, irmãos, o grande mandamento, diz assim o texto, a partir do versículo 35 ao 40, diz assim: e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E no versículo 40, ele conclui dizendo: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É muito interessante nós observarmos isso, irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. É o grande mandamento da parte de Deus. A lei e os profetas, queridos irmãos, ao convocar-nos à piedade, isso pode ser de fato finalizado em uma única palavra: amor. Amor. É nisso que se resume toda a lei e os profetas, conforme diz o Senhor Jesus Cristo: amor. Paulo ensina a mesma coisa em Romanos capítulo 13, versículo 9 e 10. Veja comigo aí, Romanos capítulo 13, versículo 9 e 10. 13, 9 e 10. Por isso, diz o apóstolo São Paulo, por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Que palavra? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Veja só, irmãos, é interessante essa declaração de Paulo, porque quando ele fala sobre a importância do amor, você vê que ele faz um resumo, ele coloca aqui os mandamentos que antecedem, ele diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Paulo está dizendo? É que quando a gente ama o nosso próximo, a gente não briga, a gente não mente, a gente não faz o mal, porque há um sentimento, há uma consideração, aonde o amor se estabelece, irmãos. É isso que ele está dizendo. É por esse motivo que Jesus, ele resume toda a lei e os profetas nesses 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se nós amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, todos os nossos problemas acabarão. Os nossos problemas interpessoais acabarão, se nós assim, de fato, procedermos. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado procura fazer o mal ao próximo, mas o amor nunca pratica o mal. Portanto, o amor evita o pecado. Olha só. E paralelamente a isso, nós podemos dizer aqui as ações altruístas. Aquelas ações que você realiza para alguém sem esperar nada em troca. Foi o que Jesus fez por nós. Jesus nos abençoou sem esperar nada em troca. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus fez grandes milagres, grandes transformações, e Ele não esperou nada em troca. É o que Deus, Ele faz conosco, é o que Deus realiza nas nossas vidas. Observe-se, queridos irmãos, observa-se que com amor, como o amor pode ser intitulado de novo mandamento, embora isso sempre fizesse parte da lei, desde os tempos mais remotos. Eu quero pelo menos citar 4 coisas que eu elenquei aqui, irmãos, por que nós podemos dizer que o amor é esse novo mandamento. A primeira coisa que eu coloco aqui é porque Cristo faz uma releitura do mandamento dado a Ele em um sentido mais elevado. Olha só, Jesus faz uma releitura desse mandamento do amar ao próximo. E é interessante porque Jesus mesmo, Ele dá o exemplo com a sua própria vida. Jesus, Ele diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Quer dizer, quando você tem a consideração por você, e você ama o próximo semelhante, você também tem um sentimento para com você, você não deseja mal a ele, e você sempre procura o seu bem. E Jesus, Ele dá o exemplo quando Ele se entrega à morte pelo seu próximo, pelo semelhante, pelo seu semelhante, né? E é interessante isso, e essa releitura que Jesus Cristo faz deste novo mandamento do amor, Ele está dizendo para nós a mesma coisa, ou seja, Jesus está dizendo para você e para mim que esse amor que nós devemos ter para com o nosso próximo, é esse amor sacrificial, esse amor da entrega, é o amor da renúncia, e é coisa difícil nesses últimos tempos, irmãos, aonde as pessoas elas são hedonistas, onde as pessoas são narcisistas, né? Onde as pessoas elas vivem muito voltadas para si mesmo, para o seu próprio prazer, para o seu próprio eu, e elas alijam as pessoas até mesmo de suas relações, quando essas começam a cobrar alguma coisa dela. Nós precisamos parar para pensar sobre o significado deste novo mandamento ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Jesus mostrou
na cruz, como é que nós devemos amar o nosso semelhante, como nós devemos amar as pessoas que estão em nosso redor, ou seja, ele mostra que nós devemos amar sacrificialmente. Segundo, irmãos, porque no Evangelho, onde se aprende que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para salvar a humanidade, não é espaço para uma vida de ódio ou de pecado. Se eu abracei esse Evangelho, essa mensagem salvadora, se eu abracei a fé a partir dessa mensagem renovadora e transformadora anunciada pelo Senhor, e agora eu tenho a minha vida transformada, a minha vida deve ser uma vida de amor ao próximo. Não deve mais haver lugar no meu coração para o rancor, para o ódio, para o ressentimento, para o mal, para o pecado. A minha vida agora deve ser uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus. E isso nós devemos refletir cada dia, porque somos cristãos. E como cristãos nós precisamos evidenciar, meus queridos, o compromisso que nós temos com Cristo. Terceiro, coloco, porque agora temos uma nova realidade de um poder que vai além da obrigação da obediência a uma lei, pois agora se trata de um fruto que brota de uma vida relacional com o Espírito Santo e que nos torna cada dia mais parecidos com Jesus. É por esse motivo que nós precisamos amar. É por esse motivo que nós precisamos agora ser diferentes, porque agora nós temos uma nova proposta de vida. Agora nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Agora nós temos o Espírito Santo na nossa vida, e a nossa vida, ela já não é mais dirigida pelas nossas próprias ideias, pelos nossos próprios pensamentos. A nossa vida agora, ela é dirigida pela palavra de Deus, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ser uma vida diferente, tem que ser. É por isso que Jesus está dizendo que nós temos um novo mandamento. Um novo mandamento, uma nova leitura daquilo que se dizia no Velho Testamento. E finalmente, queridos irmãos, em quarto aqui, porque aquele que ama não pode estar nas trevas e tem plena certeza para onde está indo. Veja comigo aqui, abra lá para o texto, 1 João capítulo 2, vamos concluir a leitura aqui desse texto, a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor, 1 João 2, 9 a 11, diz: aquele que diz estar na luz, quem é a luz aqui, irmãos? Jesus. João está fazendo referência a Jesus, a inacessível luz. Ele está dizendo, aquele que está em Cristo e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Se eu digo que conheço a Jesus e que eu estou em Cristo Jesus, mas eu odeio alguém, eu não amo aquela pessoa e quero vê-la, ou seja, longe, porque eu não tenho sentimentos, alguma coisa está errada, irmãos. Não tem que ser assim. Nós devemos perdoar, assim como nós fomos perdoados. É a oração do Pai Nosso que nós estudamos um dia aqui, não é? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Então veja, e ele está dizendo aqui, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Ah, queridos irmãos, o amor é fundamental, o amor é importante. Deus é amor,
é a sua essência, e nós, como filhos de Deus, precisamos demonstrar esse amor para com as pessoas, né? Para com as pessoas. E ele finaliza aqui, queridos irmãos, no versículo 10, né? Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Versículo 11, aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só, queridos irmãos, o pecado é exatamente isso que de fato acontece na vida do homem, que não dá lugar para o amor. Veja só como João, ele faz uma declaração aqui triste para a vida do homem pecador. Ele diz, não sabe para onde vai. Porque se o homem ímpio, ele soubesse o destino final da sua alma, ele mudaria o seu comportamento, ele mudaria a sua atitude, ele se renderia aos pés de Jesus. Mas ele não sabe para onde vai. É por esse motivo que ele tem esse tipo de comportamento. O autor sagrado salienta aqui a ausência de qualquer realidade espiritual ou propósito na vida, quando o amor é submetido, é substituído na realidade pelo ódio. Que tristeza! Precisamos dar lugar ao amor, irmãos, porque só o amor é que pode gerar uma base sólida para o nosso crescimento espiritual na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir essa palavra, queridos irmãos, com uma citação do reformador João Calvino, que comentando esse versículo, ele diz o seguinte: mas essa doutrina não é compreendida pelo mundo, porque a maior parte dos homens vive ofuscada por toda forma de máscara e disfarces. Assim, a santidade fictícia ofusca os olhos de quase todos os homens, ao mesmo tempo que o amor é negligenciado, ou pelo menos é lançado para um canto obscuro qualquer. Fecha aspas. Então, queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, e que pela graça de Deus, nós possamos viver o novo mandamento do amor. Que nós possamos amar como Jesus Cristo nos amou. Que nós possamos demonstrar esse amor para com os nossos irmãos e para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo, certo? E que nós peçamos a Deus a oportunidade para exercermos a prática do amor deste novo mandamento. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar